Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do treinamento 7 degraus para transformação. Hoje nós vamos estar falando sobre preparando a terra do nosso coração para frutificar. Nós vamos usar o mesmo triângulo que nós usamos na primeira aula. Nós falamos sobre as necessidades humanas e vamos estar usando esse mesmo triângulo, mas falando sobre uma esfera espiritual, sobre os impedimentos que nos atrapalham de frutificar e de dar um crescimento espiritual. Recapitulando um pouco da primeira aula, sobre o exercício que eu escrevi, eu não sei se você viu, se você acompanhou, se respondeu, mas eu queria falar aqui sobre o que Deus fez para Adão e Eva se sentirem satisfeitos em todos os níveis dessa pirâmide. E a terceira pergunta do questionário que eu deixei nos comentários foi o que Deus fez para satisfazer a necessidade de status de Adão. Sim, Deus fez algo, não sei se você já descobriu, mas eu quero aqui recapitular em todas as esferas o que Deus fez, porque Deus é maravilhoso, e o que Deus fez para estar ali trazendo satisfação para Adão e Eva. Aqui está outras palavras, porque isso aqui pertence à aula de hoje, a segunda aula, mas eu creio que você viu a primeira aula e tinha aqui o corpo, segurança social, status e autorrealização. Então, nas necessidades do corpo, necessidades fisiológicas, Deus deixou ali toda a alimentação no Jardim do Éden, água, eles poderiam comer bem, dormir bem, eles estavam ali saciados em relação ao corpo. Em relação à segurança, Deus deu a Adão um trabalho. Ele tinha que garimpar a terra, cuidar ali da terra, nada muito pesado, mas ele estava ali cuidando, dando nome aos animais, às plantas, e tinham muita saúde, tinha um lar que era o jardim, estavam ali satisfeitos nessa área de segurança. E no próximo nível, que era social, Deus viu que o homem estava só, e não era bom que o homem estivesse só, porque ele ia sentir falta de alguém. Ele teria que suprir essa necessidade social. Então Deus fez para si uma adjuntora chamada Eva. Então Deus é perfeito. Então Deus, com sua perfeição, ele pensou em tudo e ele supriu também a necessidade social de Adão. A necessidade de status, que foi a pergunta que eu fiz no questionário, Deus toda de tardezinha, Deus ia visitar Adão e Eva. E com certeza Adão mostrava o que ele tinha feito naquele dia. Lembrando que a necessidade de status é uma necessidade de feedback de outro. Uma necessidade de elogio, de feedback, do outro ver o que estamos fazendo, ou reconhecer as capacidades e habilidades que nós temos. Sendo assim, Adão e Eva chegavam no topo, que é a autorrealização, então ele se sentia completamente satisfeito. A autorrealização, que é a alegria verdadeira e a formação de valores. Pois bem, vamos agora entrar na nossa segunda aula, que é preparando a terra do nosso coração. Vamos estar garimpando a terra do nosso coração. E eu sei que vai existir muito crescimento na tua vida, na nossa vida que está se preparando. E quero dizer também que você é uma pessoa muito especial por estar aqui nessa segunda aula, por estar acompanhando esse treinamento que o Senhor colocou no meu coração, e eu me impressionei como tudo se encaixou, como vocês vão ver que nas próximas aulas também nós vamos usar esse triângulo e tudo se encaixa direitinho, tanto no âmbito espiritual, emocional, pessoal, que é das necessidades. Então tudo se encaixa nesse triângulo. Hoje, por exemplo, é um assunto sobre impedimento. Impedimento, o que nos impede de crescer na vida espiritual. E nós podemos juntar os mesmos assuntos, é uma continuação, na verdade, da aula passada, e nós podemos juntar com esse triângulo das necessidades e ver numa perspectiva espiritual o que está nos impedindo de frutificar
e de dar frutos espirituais. E nós vamos compreender de uma forma didática o mistério do reino dos céus, como o Senhor planejou construir a nossa vida no âmbito espiritual. Então tá muito interessante. Você pode também compartilhar para outras pessoas, bem para que elas possam estar me enviando o e-mail delas e assim eu posso estar entrando em contato por e-mail e mandar a liberação dessas aulas. A aula de hoje é privada, só mesmo quem me mandou um e-mail, como você que está aí me assistindo, vai poder participar dessa aula. Vamos para a nossa segunda aula, preparando o coração para frutificar. Preparai o caminho do Senhor e fazei retas as suas veredas. Nós vamos hoje estar fazendo retas as nossas veredas, é mais um passo para que isso possa estar acontecendo, tirando todos os impedimentos do caminho. Nós vamos estar falando segundo a Bíblia em Marcos 4, do 3 ao 20, que é a parábola da semente. A semente que caiu à beira do caminho, em solo rochoso, cresceu entre espinhos e a terra boa. Nós vamos falar sobre os impedimentos que impedem de frutificar, que impede da terra frutificar. A terra só frutifica quando ela for boa, quando ela estiver bem trabalhada para receber a semente, que significa a palavra de Deus. Então ela pode frutificar, crescer e dar frutos espirituais. Então, segundo a parábola que Jesus falou sobre a semente, nós temos aqui à beira do caminho. São os lugares que a semente cai e existem impedimentos. E vamos falar sobre esses impedimentos. Primeiro, à beira do caminho. A semente caiu na beira do caminho, veio as aves do céu e comeu. E ela ali não deu fruto. O que significa? O inimigo, os demônios, tiraram aquela semente e ela impedindo delas frutificarem. Mas o que significa lançar a semente à beira do caminho? Significa aquelas pessoas que não dão credibilidade à palavra. Tem pessoas que não acreditam em Deus, se dizem ateus e não querem nem ouvir a palavra. Elas não dão credibilidade. Muitas pessoas acham que a Bíblia é uma história, tipo uma história infantil, e não dão credibilidade à palavra de Deus. Mas tem algo também interessante de se falar, que também pode acontecer de pessoas que aceitaram Jesus, que frequentam os cultos, mas também quando a semente é lançada, cai à beira do caminho. Por quê? Elas não têm o interesse. Então é o desinteresse pela palavra de Deus. São aquelas pessoas que quando começa a pregação, elas sentem agonia, dá logo vontade de beber água, sai para beber água, ou vai para o banheiro, ou dá sono, ou dá muito sono nessa pessoa, ela fica ali tombando. E isso impede dela ouvir a palavra de Deus. Eu falei agora sobre algumas coisas que pertencem ao primeiro nível da nossa pirâmide, que é as necessidades fisiológicas. Então, a pessoa que surge esse desinteresse, ela busca refúgio, mesmo que inconscientemente, mas ela busca refúgio nessa primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica. Ela sente sede, quer beber água, sente sono, fica cochilando no culto, ou quer ir ao banheiro direto, sente fome na hora da palavra. Então, todas essas necessidades da primeira esfera. Então, são as pessoas que colocam a semente na beira do caminho. A Bíblia até fala de um exemplo de um jovem que Paulo estava pregando dentro de uma casa e tinha um jovem ouvindo a palavra na janela. E Paulo ali demorou pregando a palavra de Deus e aquele jovem dormiu e caiu. Paulo ali teve que orar por ele e ressuscitar. Ele dormiu porque o interesse dele não estava aguçado para ouvir Paulo. Então ele terminou dormindo, terminou encontrando refúgio na necessidade do corpo, que é o sono. E eu gostaria de ler Romanos 11, do 20 ao 23, que diz assim: Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé.
Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecestes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Vamos seguir para o segundo nível, que é solo rochoso, rocha. Quando a semente é lançada sobre pedregais, sobre terreno rochoso, sobre pedregais, a plantinha, ela cresce a mudinha, fica mudinha, pequena. Só que a planta normal, ela precisa do sol para fazer a fotossíntese e ela crescer mais ainda, e ela se desenvolver. Mas quando o solo é rochoso, cria-se a mudinha, a muda, a planta pequena ali, mas quando vem o sol, ela murcha, porque ela não tem raiz profunda. O solo é rochoso, não tem raiz profunda. A raiz não pode crescer para encontrar a água, né? E trabalhar nela e fazer que ela cresça e dê fruto. Mas o solo tem pedras que impedem da raiz crescer. Então fica uma raiz superficial. E a Bíblia fala que são pessoas que aceitam a palavra e recebem com alegria, com ânimo. Porém, quando chega a tribulação, a perseguição por causa da palavra, elas logo desistem de permanecer na palavra. Então nós podemos dizer que essas pessoas têm um interesse superficial pela palavra, pela semente. A primeira, desinteresse, incredulidade. E a segunda, terreno rochoso, significa quando a pessoa tem um interesse superficial. Existem muitas pessoas hoje em dia que querem, que buscam Deus, para que Deus possa satisfazer os desejos do coração dela. Não busca Deus com sinceridade, para que a vontade de Deus seja feita. Olhando a mensagem da cruz, que mesmo que nós formos sofrer, que mesmo que precisarmos sofrer, nós vamos continuar obedecendo a palavra de Deus e defendendo a palavra de Deus. Essas pessoas não veem dessa maneira, mas elas enxergam ali a palavra de Deus ou o Evangelho de Jesus como algo que vá a favorecer, mas elas não são transformadas verdadeiramente, elas não abrem o coração verdadeiramente por causa dessas pedras no coração dela, que é medo, que é dúvida, que é angústia, que é traumas da infância ou traumas adquiridos na vida adulta. Então todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa dúvida impede da pessoa prosseguir em meio a uma crise, em meio a uma tempestade, em meio a um momento difícil, de dificuldade. Elas logo desistem da palavra, porque o interesse delas é superficial. Não é verdadeiro, não é profundo. Assimilando com as necessidades humanas de segurança, que está aqui no segundo nível, essas pessoas, elas desistem porque elas buscam uma segurança humana, elas buscam uma provisão humana, elas buscam algo que elas possam se segurar mais humanamente. E elas não têm força para confiar em Deus, mesmo que não estiver vendo nada. E o que é importante para que a pessoa possa aqui se desfazer dessa segurança humana é confiar plenamente em Deus. Confiar, ter fé sem duvidar em Deus.
mesmo que vá perder o trabalho, mesmo que a pessoa perca a sua saúde, esteja doente, desenganado pelo médico, mas ela confia em Deus. É a persistência. Porém, as pessoas com coração com pedras, elas não têm persistência e elas não conseguem confiar em Deus em meio à doença, em meio a desemprego. Elas não conseguem se apegar em Deus e confiar que Deus pode resolver os seus problemas, mas elas logo se desesperam, elas murcham, como fala a palavra de Deus, elas murcham, a plantinha murcha, elas não conseguem ter alegria em meio ao sofrimento, porque o interesse por Deus e pela palavra de Deus é um interesse superficial. As pedras significam resistência, que são falta de fé, dúvida, medo e desconfiança. E a solução bíblica para curar a terra do coração rochoso é limpar o terreno, fazer uma limpeza no terreno, garimpar esse terreno, tirar essas pedras, tirar o medo, tirar a insegurança, tirar a dúvida e a desconfiança. E para isso precisamos buscar a vontade plena de Deus e se humilhar diante dele, sabendo que ele é o controlador de todas as coisas, deixando Deus ser o Senhor das nossas vidas, sabendo que ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dele é perfeita e agradável. Então, as pessoas de terra, de coração com pedregais, elas gostam de estar no controle, mas às vezes existe situação que Deus permite para que Deus possa mostrar que quem está no controle é Ele. E se nós entendermos isso, nós vamos persistir, vamos ter persistência e continuar na presença do Senhor. Então, queridos, nós vamos falar agora sobre a terra do coração que tem espinhos. A terra do coração que cresce a planta, que é a palavra de Deus, para dar frutos pela palavra, e cresce também os espinhos. Mas esses espinhos, eles vêm e sufocam a palavra, impedindo que elas deem frutos. E o que significa esses espinhos? Os espinhos significam amor pelo mundo, ambição pelas riquezas, são coisas externas. Por isso que os espinhos estão neste patamar sobre as necessidades, que é a social e de status. Nós podemos analisar que a necessidade de segurança é a pessoa, que fica insegura, fica com medo de se entregar e confiar totalmente no Senhor. Ela tem um interesse superficial, ela quer só mesmo as bênçãos, mas na hora da aflição, ela não confia no Senhor. Então está no patamar de segurança. É uma coisa interna, trauma, insegurança, dúvida, medo. Mas nós podemos ver que na terra do coração que tem espinhos, os espinhos significam coisas externas, ambição por riqueza, status, olhar as coisas do mundo, querer, desejar as coisas do mundo. Então são coisas que são externas. E nessa posição social é quando a pessoa deixa de ouvir e obedecer a palavra de Deus para ouvir outros conselhos contrários à palavra de Deus. Mesmo que esses conselhos venham de alguém da família, de alguém que é importante, mas se eles são contrários à palavra de Deus, a pessoa, o cristão, não deve aceitá-los, deve analisá-los mediante a palavra de Deus. A Bíblia fala, examinai tudo, mas retende o bem. Então nós só podemos reter o que é bom, o que vem de Deus, o que é bíblico. Então mesmo que seja alguém muito influente na nossa rede social, mas que venha nos trazendo um ensinamento contrário à palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Se nós quisermos dar frutos espirituais, só vem mesmo pela palavra de Deus, quando colocamos a palavra de Deus em prioridade na nossa vida.
E nesse âmbito de status, é quando a pessoa ama as riquezas, está em busca das riquezas, e busca de status, busca de posição. Isso tudo faz murchar a plantinha. Isso tudo nos traz um impedimento. Nós não podemos crescer espiritualmente, não podemos dar frutos com esses impedimentos. Então, o que nós podemos fazer aqui é colocar Deus e a palavra de Deus em primeiríssimo lugar na nossa vida. Eu gostaria de ler Marcos 10 e verso 29, que diz assim: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou outros, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguição, e no século futuro, a vida eterna. Amém? Então, para que nós possamos ser discípulos de Jesus e receber, dele uma retribuição, nós precisamos, se for preciso, não ouvir, mesmo que seja alguém muito próximo a nós, mas que venha trazendo uma palavra contrária à palavra de Deus, nós não podemos seguir, porque nós somos discípulos de Jesus. Portanto, se a pessoa abrir o seu coração, tem interesse pela palavra, se a pessoa ter persistência, continuar, mesmo sofrendo perseguição, mas continuar, amar o Senhor, confiar nele, não querer proteger a si mesmo, mas confiar no Senhor, se entregar ao Senhor. Se a pessoa colocar Deus em primeiro lugar aqui, confessar a Deus diante das outras pessoas, na faculdade, na família, no trabalho, se ela for uma pessoa humilde, se ela colocar Deus em primeiro lugar em tudo, com certeza a terra do coração dela vai ser boa e ela vai dar frutos espirituais, como está escrito em Gálatas 5, nos frutos do Espírito. Em Mateus 7:20, a palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Então eu desejo que você sempre possa dar bons frutos. E a palavra de Deus diz ainda que deu 30 frutos, outro deu 60 frutos e outro deu 100 frutos. Então isso quer dizer que todos nós somos diferentes. Um pode dar 30, outro pode dar 60. Porém, o importante é que possamos dar frutos espirituais e assim podemos agradar o coração de Deus. Espero ter contribuído para o teu crescimento espiritual. Tenha sempre muito interesse pela palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus, em obedecer, mesmo que venha a perseguição, mesmo que venham os problemas, continuar obedecendo e amando a palavra de Deus e deixar todo o interesse pelo mundo, pela ganância, pelas riquezas e ter um interesse somente focado no Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. Assim, você vai dar muitos frutos e frutos espirituais. Leia Gálatas 5 e que o Senhor te abençoe tremendamente. Até a próxima aula, que vamos estar falando sobre as nossas emoções, raiz de amargura e psicanálise. Vamos estar tratando mais nessa área aqui das pedras, dos traumas, infância, das emoções. Te espero na próxima aula. Vou deixar um exercício para você. Deus te abençoe tremendamente. Foi bom estar com você aqui nessa aula. Fica na paz e um grande abraço.